Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus, dando continuidade ao segundo capítulo de 1 João, versículo 12, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre o maligno. Filhinhos, vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi porque conhecestes o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aqueles que existem desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Então, realmente, nós precisamos entender que o crescimento espiritual vai trazer de nós uma vitória sobre tudo aquilo que é maligno, sobre todo o sistema do mundo. Amém? João se volta para 4 diferentes grupos da igreja, não de acordo com a idade física, mas de acordo com os níveis de crescimento espiritual. Seu objetivo é estimulá-los a progredir ainda mais e a adverti-los contra as tentações que certamente virão. Amém? Então, não se deve amar o mundo. A tentação que o cristão vai enfrentar é essa, né? Da possibilidade, pela falta da renovação da mente, de um crescimento sadio, um desejo sincero pelo puro leite espiritual, que é a palavra de Deus, ele volte, né, às práticas antigas. Então, não se deve amar o mundo. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabemos que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? A palavra mundo não se refere à criação física, mas à esfera do mal, que opera em nosso mundo sob o domínio de Satanás. E também opera na nossa carne, né? Opera através da nossa natureza caída, amém? Que ainda não foi redimida. A carne, ela sempre será carne e nunca se converterá. Por isso que nós temos que, pelo Espírito, mortificar, né? Essa questão do mundo aqui, ó, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência é um desejo violento, amém? É algo que você faz sem controle. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Olha aqui 3 fatos interessantes que descrevem a nossa natureza carnal e que precisam ser combatidos, amém? E nós só podemos fazer isso pelo Espírito, né? Paulo diz, escrevendo aos Gálatas, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne, capítulo 5. Então ele vai dizer que existe uma luta no crente, amém? Naquele que genuinamente nasceu de novo, existe uma luta, que é a luta do espírito humano recriado contra a natureza humana decaída. E vai haver aí um combate, porque eles vão se opor, amém? O espírito humano recriado vai receber a vida de Deus e vai querer agradar a Deus, amém? Já tem vencido, ele vem falando aqui pela fé, já tem vencido o maligno, já tem vencido o sistema, né? Agora ele está apto a receber a revelação da palavra de Deus, agora ele está apto a receber a revelação da vontade de Deus, ele agora consegue enxergar o reino de Deus e ele participa do reino de Deus. Jesus disse que quem nasce do Espírito é Espírito, amém? Então, importa nascer do Espírito. Então, o novo nascimento nos insere em um novo mundo, né? Que é o mundo de Deus, que é o mundo espiritual, chamado Reino de Deus, ou Reino do Filho do seu amor. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Espiritualmente falando, nós agora estamos vivificados. Espiritualmente falando agora, nós agora estamos em um outro reino, em outra dimensão. Nós devemos viver através desse Espírito. Amém? Para quê? Para que através desse Espírito nós venhamos a mortificar a nossa natureza humana decaída. Amém? Assim como antes nós oferecíamos os nossos membros ao pecado para servirmos ao pecado, agora nós devemos oferecê-los a Deus pelo Espírito. Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre isso também. E João vem exatamente reforçar isso aqui. Amém? Isso só é possível, irmãos, debaixo do Espírito certo.
debaixo da doutrina certa. Amém? Isso é possível levando a sério a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Isso é possível, de fato, conhecendo o Pai, conhecendo a Deus. Amém? A vitória sobre o maligno, não devemos mais amar o mundo, então cuidado, amém? Quando você percebe que você está flertando com o mundo, quando você está percebendo um desejo, uma atração, novamente pelas coisas que você já abandonou, e elas reaparecem novamente. Isso é a concupiscência da carne, amém? Isso é a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E essas coisas precisam ser mortificadas, amém? Por quê? Porque se nós não tivermos cuidado, o espírito, né, do anticristo vai nos influenciar. Versículo 18, ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque toda mentira procede do diabo. Nenhuma mentira jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer aquele que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de vos escrever é acerca daqueles que procuram vos enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como ela em vós vos ensinou. Filhinho, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então nós precisamos, em nome de Jesus, entender, né, essa vida, amém? Precisamos nos afastar do espírito mundano, do mundanismo, amém? Afastamento do mundanismo. O cristão não pode amar ao mesmo tempo a Deus e ao mundo. O mundo desordenado pelo domínio desenfreado das forças pecaminosas é acorrentado pela escravidão da corrupção. E nós que nascemos de novo já fomos libertos, amém, do pecado. Não devemos mais viver escravos do pecado, não devemos mais permanecer no pecado, mas devemos andar nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Debaixo da unção do Espírito, debaixo da graça de Deus, debaixo do conhecimento da palavra, andando em amor para com os irmãos, andando em sabedoria para com os de fora. Então, irmãos, é muito importante nós nos apegarmos a isso. É muito importante nós nos apegarmos a essas verdades tão essenciais, tão claras e tão simples. Amém? Esse afastamento do mundo é muito importante. Jesus disse: vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém? Eu tirei vocês do mundo. Então, nós não fazemos parte mais desse sistema, irmãos. O nosso reino agora é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de alegria no Espírito Santo. É o reino do Filho do seu amor. E precisamos conhecer o nosso rei, precisamos conhecer a legislação desse reino, precisamos conhecer a cultura, a linguagem, os costumes desse reino. Para quê? Para que nós vivamos de forma livres, amém? Para que nós vivamos desarraigados do mundo, através do conhecimento da verdade, vencendo toda a astuta cilada do maligno. Amém? Nós somos mais que vencedores e precisamos nos firmar nessa verdade. Então, que você possa buscar esse conhecimento ao concluir a leitura do capítulo 5 de 1 João, voltar para o capítulo 1 novamente. Se você tem uma Bíblia de estudo, lê, né, essas citações, amém? Esses exemplos
e essas definições de algumas palavras específicas que é tão importante você entender que nós temos uma nova vida, nós temos um novo Senhor, nós temos um novo reino, amém? Uma nova cultura, uma nova linguagem e precisamos abraçar isso com toda a nossa diligência no nome de Jesus. Então você tenha um bom dia, que Deus te abençoe. Estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos segura, amém? Que Deus te guarde e te proteja em nome de Jesus. Até amanhã.